O céu estava tão estrelado, tão claro que, ao fitá-lo, naturalmente se fazia necessário perguntar: será possível sobre um céu desses viver tanta gente amargurada e cheia de caprichos? Essa é uma pergunta frequente, não é? Chama Raul! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e estamos aqui hoje com a obra literária de Dostoiévski, Noites Brancas. Ok, mas para começo de conversa, por que se chama Noites Brancas? Bom, essa história se passa em São Petersburgo. E nessa cidade, lá na Rússia, durante o final de maio e meados ali de julho, devido à sua alta latitude, permite que a cidade desfrute de quase 24 horas de claridade, ou seja, noites que parecem dias, criando assim o nome Noites Brancas. Bem, a nossa história começa com um jovem. Ele tem 26 anos, é solitário, retraído, introspectivo. Ele gasta o tempo dele vagando pelas ruas e observando as coisas, nutrindo a sua vida interior. E sonhando acordado na maior parte do tempo. Uma das partes mais memoráveis que a gente tem no livro é o fato que ele conversa com as casas enquanto ele caminha. Ele pergunta como elas estão, como é que está sendo o dia delas, e muitas vezes elas respondem, dizendo que vão ser reformadas, ou então que estão muito indignadas porque pintaram elas com uma cor muito horrível. Como em uma parte do livro, menciona que a casa está furiosa porque pintaram ela de amarelo e ela ficou parecendo um canário. E ele se compadece com a casa, mostrando que ele se sensibiliza com, muitas vezes, objetos inanimados. Ele, inclusive, também menciona ter algumas casas a qual goste mais. Ou seja, ele realmente transforma as casas em uma espécie de pessoas. Então acho que já deu para perceber o quão peculiar é esse rapaz da história. Ele também tem certa dificuldade para conversar com pessoas reais e interagir. Ele não fala praticamente com ninguém, mas sempre observa as pessoas ao seu redor. Bem, toda essa calmaria e toda essa quietude que esse rapaz demonstra acaba por terminar quando ele, enquanto caminhava pelo cais, vê uma mulher inclinada sobre a grade, aparentemente chorando. O rapaz passa por ela, mas ao perceber que ela está chorando, ele decide tentar conversar com ela, mas ainda tímido, sem saber muito o que fazer, ele acaba se aproximando dela, ela percebe, se afasta, aí ele tenta ir atrás dela para falar, só que ela sai em disparada, né? Ele não tem coragem de correr atrás dela, mas aí então aparece um homem embriagado, completamente bêbado, e corre atrás dela e tenta perseguir ela de forma agressiva. O homem então agarra ela e o rapaz, que está segurando um bastão na mão, aparece em defesa da moça. O homem então acha que toma um pouco de juízo, né? Percebe o que vai acontecer ali com ele e aí mete o pé. E aí o rapaz fica como o herói da história. E após todo esse susto, a moça aceita a companhia dele para voltar para casa e, mesmo tímido e inexperiente com as mulheres, sente uma ligação imediata com a garota. Aí eles vão conversando até que ela chegue em casa, né? E já não seja mais tão desconhecida assim para ele. Depois de uma breve conversa, ele fala de querer vê-la novamente. E ela concorda, né? Meio assim. Mas ela impõe uma regra clara de: olha, você não pode se apaixonar por mim. E aí começa tudo, né? E aí começa o grande drama da história, né? Porque por mais que ele prometa, não vou me apaixonar por você, cara, não tem como você prometer não se apaixonar, né? É algo natural que acontece ali com você. E geralmente acontece só com um dos lados, é impressionante. Mas não vou dar spoiler não, vamos continuar. Eles se encontram novamente. O narrador confessa sua natureza de sonhador, né? Alguém que vive isolado, em fantasias para escapar da monotonia da vida. E a garota, que revela seu nome, Nastenka, espero estar pronunciando certo, se não estiver, me corrija nos comentários. Por sua vez, revela sua história também e começa a contar da sua vida para o rapaz. Ela conta que vive presa à saia da avó, que a avó é cega. A avó tem uma espécie de pousada e às vezes recebe alguns inquilinos ali. E aí começa a falar que um certo dia um rapaz foi lá morar na casa dela. Morar não, né? Foi lá passar uns dias na pousada da avó dela. E aí o inquilino ele era meio quieto, assim, meio sério e tudo mais. Mas que as coisas foram desenrolando ali. Ele convidou a avó e a Nastenka para uma festa de teatro, o Barbeiro de Sevilha. E o que acontece, né?
A Nastenka, ela nunca foi muito de sair de casa, ela vivia realmente presa à saia da avó, sabe? Isso não é só uma expressão. Aí, pô, esse cara foi ali, né? Ele tinha vários livros em casa, e aí a Nastenka foi se apaixonando, né? Pô, não sai de casa, o inquilino é um rapaz bacana, tal, não sei o que. Pô, se apaixonou pelo cara. Depois que eles viram a peça de teatro, né? Não demorou muito para ela se apaixonar por ele. Ao saber que ele iria embora, né? Ela ficou muito triste, foi até o quarto dele, bateu na porta chorando, falou que queria fugir com ele e tudo mais. Mas aí ele falou, olha, me desculpa, mas eu não tenho como sustentar você. Ele falou assim, ó, não tenho dinheiro, tá? Eu sou um cara, eu sou pobre. Não, sabe como é a mulher quando tá apaixonada? Não, pra tudo que é dar jeito. O cara falou, não tem condição. Vamos fazer o seguinte, daqui a 1 ano eu vou voltar. Ele ia lá pra Moscou pra resolver uns negócios de trabalho, falou, daqui a 1 ano eu vou voltar. E aí a gente vai resolver isso aí, tá bom? Ó, eu vou vir, mas ó, se você tiver com alguém aí, ó, não se prenda por minha causa, tá bom? Aí segue seu coração aí, mas se você daqui a 1 ano não tiver ninguém, eu vou voltar e aí a gente fica junto, que eu vou dar um jeito, tá bom? E aí passou esse 1 ano, né? E o cara não voltou. E a Nastenka tá triste. Basicamente, é isso. Aí o cara se sensibiliza com a história dela, o rapaz fica, oh meu Deus, né? E a Nastenka desesperada, porque o seu amado não apareceu no local combinado. E o rapaz, mesmo sofrendo por amar a garota em silêncio, tenta consolar, né? Aceita levar uma carta pro cara. A tensão entre o sonho, que é o amor do narrador, e a realidade, que é a espera do outro cara, torna-se o foco da obra, né? Basicamente ele tá ali ajudando a garota, mas a garota tá esperando outro cara. E ele tá lá apaixonado por ela, só que quieto, em silêncio. Depois dessa carta, aí fica nessa, né? Ele sugere a ideia, né, dela escrever uma carta pra ele, né? Aí ela escreve e tal, e vai carta pra lá, carta pra cá, e o cara não responde, e não sabe onde esse cara se meteu, não sei o quê. Aí a Nastenka desiste de esperar. Ela fica brava, indignada, começa a chorar, não sei o quê. O cara também, já com o nervo, a flor da pele, revela que gosta dela. Oh, eu gosto de você. Aí, num momento de vulnerabilidade, decide aceitar o amor do rapaz, que estava lá do lado dela o tempo todo. E eles já haviam conversado tanto, né? Eles já se conheciam bem. Então, eles fazem planos pro futuro e tudo mais. E ela diz que vai o amar e começam a planejar o futuro, o que vão fazer, combinam de, vamos ver uma peça de teatro e tal, vamos ver, não sei o quê. Fica nessa, né? No entanto, é sempre assim, né? Quando as coisas começam muito certinha, tem sempre algo para dar errado. É impressionante pro nosso campeão. No entanto, no auge da felicidade dele, o antigo inquilino aparece subitamente. E a Nastenka corre para os braços dele. Imagina. Aí ela fica meio em choque assim, volta pro rapaz, né? Aí passa um tempo, ela deixa ele sozinho, né? Passa um tempo, ele recebe uma carta da Nastenka, pedindo perdão pra ele, pedindo desculpa. E aí você já começa... Quando a mulher começa assim, me desculpe, e começa a escrever algo, você já imagina que seja, né? Aí, ó, desculpa, foi mal. Foi mal aí. Mas assim, falando sério, ela pede perdão pra ele. É até carinhosa a carta, assim, sabe? É bastante carinhosa. Mas, basicamente, dispensando ele, porque ela tá com outro cara que voltou. E ela já começa a falar em casamento, essas coisas, né? Ela pede desculpa pelo que fez com ele, por ter iludido ele daquela forma. Aí nesse momento o rapaz que tava ali vendo tudo bonito, né? Com aquela visão da paixão, começa a ver as coisas ficarem deterioradas na sua frente. O quarto dele começa a ficar sujo, decrépito, assim. Não que antes não fosse desse jeito, mas a tristeza, aquela amargura transforma o ambiente para ele. Ele então volta à sua rotina solitária, né? E a mensagem que fica é que ele não guardou nenhuma amargura da garota, nem do cara, mas sim gratidão. Porque ele passou tanto tempo sozinho que para um homem solitário, aquele único momento de felicidade real já valeu por uma vida inteira.
Esse livro, pra mim, foi uma grande experiência, pelo menos, ler ele. Porque, olha, eu me encarnei no personagem. Eu nunca me identifiquei tanto com o personagem dessa forma, porque eu vivi uma história muito parecida com ele, tá? Mudando, sei lá, o tempo de alguns fatos, foi praticamente a mesma história. Então é algo que, assim, mexe com você se você já passou por algo parecido. E se não passou também, você acaba encarnando ali no personagem, você sente as dores dele e tal, a sinceridade dele. É tudo muito autêntico a forma como é escrito o livro, né? Então, no fim, a mensagem que fica é: não sobrou nada pro Betinha. Não, brincadeira, não é isso não. A experiência que fica é: nem todas as coisas boas que nos acontecem são para sempre, mas as memórias são. Então trate de guardar as memórias boas. Bom, esse foi o vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Muito obrigado se você chegou até aqui. E lembre-se: Brutal